a todos que ocupem posição de respeito para a execução do hino. Opa, tem que colocar o meu item. Tem que a voz certa do Peter. Viram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, forguras, ó Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida, teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Nesta cerimônia, o presidente da República, acompanhado do vice-presidente da República, convidará os presidentes em exercício do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal e a segunda secretária da mesa diretora da Câmara dos Deputados para juntos descerem a rampa do Palácio do Planalto e se unirem ao abraço à democracia na Praça dos Três Poderes. Em seguida, o público presente também é convidado a descer a rampa e juntar-se às pessoas que já estão na Praça dos Três Poderes, formando o abraço à democracia. Com a palavra, a segunda secretária da mesa diretora da Câmara dos Deputados, deputada federal Maria do Rosário. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, senhora Janja, excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, senhores e senhoras representantes na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Senado Federal, senhores e senhoras, Brasil. Cada um dos nossos poderes deve assumir uma responsabilidade das mais importantes neste 8 de janeiro. Renova-se a esperança quando este Palácio do Planalto novamente tem as obras de arte restauradas e entregues não ao próprio Palácio, mas à nação. Também a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal, os demais poderes, as demais sedes realizaram e dedicaram-se a restaurar os espaços físicos. Porque, em verdade, mais do que espaços físicos, Brasília, a nossa capital, representa em cada uma dessas obras, também o rosto e a história de cada brasileiro e brasileira que não recebeu a democracia como um legado, mas que a conquistou pela participação, pela força do seu trabalho, pela dedicação. É por isso que nesta data nós nos reunimos, não de uma forma confortável, porque gostaríamos que o 8 de janeiro jamais tivesse existido como horror, como a manifestação de ódio e a tentativa de destruir não apenas espaços físicos, mas a própria Constituição. Mas é preciso nos desacomodarmos diante de momentos como aquele para dizer, para afirmarmos como poderes que nunca mais aceitaremos ditaduras. Hoje aqui, institucionalmente trazendo o abraço, o apreço do presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, presidente Arthur Lira, que por motivos familiares não pôde estar conosco aqui. Trago também o compromisso institucional da Câmara dos Deputados, Casa da Democracia, casa onde Ulisses Guimarães sustentou e promulgou a Constituição e um Congresso Constituinte, onde ele próprio lembrou do seu pronunciamento histórico: a sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram. A frase compõe o discurso de Ulisses, e é com Ulisses e com a democracia que faço esse pronunciamento, que muito me honra, em nome de todos os parlamentares, todas que aqui se encontram, líder José Guimarães, todas as lideranças da Câmara dos Deputados, dizendo que a Câmara não vacilou em sustentar a defesa da democracia e que nós, no âmbito dos nossos poderes, que vivem sim, sempre contradições pela pluralidade que os caracteriza no ambiente democrático, não podemos ser tolerantes com os intolerantes, não podemos homenagear o fascismo, o ódio político. Precisamos aprender com a história, e se estamos aqui é porque entendemos que aqueles que tentam romper a democracia
não devem ter de nossa parte. A leniência não podem ser esquecidos, porque o nosso objetivo primeiro é a Constituição, é a República, é a liberdade, é o povo brasileiro. Muito obrigada, estamos juntos e juntas pela democracia. Tem a palavra o presidente em exercício do Senado Federal, senador veneziano Vital do Rego. Senhoras e senhores, os meus cumprimentos. Bom dia a todos, indistintamente. Quero saudar, e assim o faço, reservando a alegria que é de todos nós, presidente Lula, de revê-lo bem, ijo, são, como timoneiro da nossa nação. Alegria de todos nós de poder tê-lo de volta com plena saúde. Saudar a senhora primeira-dama, Rosângela Janja da Silva. Saudar ao estimado, querido companheiro, lealíssimo a esse projeto edificador, presidente Geraldo Alckmin, igualmente a sua senhora esposa, dona Lu Alckmin. Cumprimentar o presidente do Supremo Tribunal Federal em exercício, o ministro Edson Fachin, igualmente ao ministro Alexandre Moraes, ao ministro Alexandre de Moraes, ao ministro Gilmar Mendes, ao ministro Zanin. Cumprimentar ao ex-ministro daquela alta corte de justiça, a maior corte de justiça do nosso país, e hoje respondendo pelo Ministério da Justiça, ministro Lewandowski. Da mesma forma, igualmente, o meu apreço. Cumprimentar Sua Excelência, ministra e ex-presidente Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nossas saudações. Abraçar o representante da nossa OAB nacional. Cumprimentar a presidência da Câmara dos Deputados, presidente Arthur Lira, justificadamente não pôde se fazer entre nós, mas designou a combativa integrante da Casa Legislativa, a deputada Maria do Rosário. Cumprimento a todo o corpo ministerial, as e os integrantes, ministros da República. Saúdo aos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Cumprimento aos meus parceiros no Senado Federal, a imprensa que fundamentalmente sempre se fez parte nessas discussões e sempre se fez parte, porque muitas das vezes agredida e violentada pelas censuras. Assim aqui está a reproduzir o que deve ser reproduzido em memória, para que o povo brasileiro jamais perca de vista que devemos sempre estar como guardiães da democracia, e é a ela que, nesse primeiro instante de minha fala, saúdo a democracia no nosso país. Presidente Lula, quem poderia e deveria aqui estar entre vós seria o presidente Rodrigo Pacheco, mas não podendo fazê-lo, recai-me a atribuição, na condição de vice-presidente do Senado, de voltar, trazendo-me à memória aquilo que lastimável e infaustamente foi visto há 2 anos. No dia 8 de janeiro de 2023, aqui estive e me recordo muito bem, naquela noite e madrugada, ladeado pelo líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, saudando e fazendo menções extensivas ao nosso líder no Senado, o senador Jacques Wagner. Os nossos olhos puderam ver aquilo que muito que foi retratado pelas lentes e pelos veículos de comunicação não o faziam na fidedigidade dos horrores que foram perpetrados. Não perpetrados, senhores e senhoras magistrados do STF, senhores parlamentares federais, deputados federais, senhores e senhoras senadores da República, contra as estruturas físicas. Não são os valores consideráveis que foram postos à recuperação das 4 casas
Planalto, Câmara, Senado e também o STF, o maior alvo de todas as ações atentatórias, repito-me, absurdas, abjetas, que se verificaram depois de um processo de meses de narrativas que desejavam o pior para o nosso país, para a cidadania, que seria a volta às arbitrariedades, às ditaduras, às tiranias, às censuras, às torturas e às mortes nos porões. Quem foi alvo foi a sociedade brasileira. E eu me recordo muito bem, o presidente estava em Araraquara e estava, como todo e qualquer cidadão, surpreso, estupefaciado diante das cenas, vindo de imediato a Brasília, chamando-nos a todos para que em sua sala nós pudéssemos fazer aquilo que era devido ao chefe do Executivo, a senhora representante à época, presidente Rosa Weber, que com os olhos lacrimejando, com a face completamente condoída, me recordo muito bem, com a minha presença e a presidência da Câmara Federal, nós precisávamos dar uma satisfação à também sociedade brasileira que estava completamente abismada diante do que observara. E foi a partir da sua condução, no chamamento, e faço questão aqui de mencionar as presenças de alguns companheiros integrantes, chefes de executivos estaduais, foi naquela oportunidade, à tarde, que governadores, quase que a totalidade, ou representantes seus, também vieram a dizer que, não obstante opiniões divergentes, lá estávamos, como aqui estamos a dizer, jamais haveremos de abrir mão, com todas as nossas forças, com todos os sacrifícios que nos sejam cobrados, mas jamais haveremos de deixar de sermos vigilantes dela, democracia brasileira, porque por ela nós lutamos. Durante 25 anos, ficamos submetidos aos maiores e gritantes arbítrios, autoritarismos, e não podemos voltar a tê-lo. Fico feliz, e não falo, meus companheiros, não na condição de ter sofrido direto ou indiretamente, porque filho de ex-parlamentar, neto de ex-parlamentar, que em pleno gozo do exercício de mandatos foram sacados da Casa de Deputados e Deputadas Federais. Eu falo como cidadão veneziano Vital do Rego, segundo neto, que deve aqui estar, como em qualquer parte, com ou sem mandato, a dizer a todas as gerações, principalmente aquelas que estarão por vir, o quanto é necessário permanecermos sob vigilância. O Brasil não pode se repetir. E aqui, ao contrário do que nós ouvimos, já me encaminhando para encerrar, presidente Lula, presidente Múcio, e a Vossa Excelência também menciono, porque se faz justiça, que entre membros das forças houve aqueles que não se predispuseram a subjugar-se à infâmia dos que tentavam e tramavam contra as vidas, como a do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes. É necessário que façamos justiça, porque não podemos tratar igualmente os que são desiguais. Venho aqui, em nome do presidente Rodrigo Pacheco e do Senado Federal, a dizer exatamente que continuaremos assim. Nós não estamos a partidarizar. Deputado Lindenberg, deputada Gleisi, isso aqui não é um ato de partidarização. Aqui nós devemos estar independente do que defendemos, dos quais conceitos, de quais ideologias podemos professar aonde quer que nós estejamos. Dizíamos entre uma conversa, antes de chegarmos a esse ambiente solene, eu, presidente Fachin, o presidente Alckmin, claro, acertadamente, a deputada Maria Rosário disse, não é bom reviver o pretérito quando esse pretérito é doloroso, é dolorido. Já ouvimos essa máxima, mas esse pretérito
Essa realidade do dia 8 de janeiro de 2023 precisa, senhora Rosângela da Silva, ser contada, reavivada, as mentes, principalmente, pasmem os senhores e as senhoras, daqueles muitos brasileiros que ainda ousam em dizer que prefeririam os arbítrios do que conviver com a democracia. Nós precisamos ajudar essa gente, nós precisamos demonstrar que viver com a liberdade de imprensa, de opinião, com a liberdade de conviver com a contestação é muito melhor, infinitesimalmente melhor do que viver sob o manto de quaisquer ditaduras. Pois bem, presidente, senhoras e senhores, de mim, em nome do Senado Federal, e renovo aqui a postura que teve o presidente Rodrigo Pacheco em todos os instantes, precedendo o processo eleitoral, e balança com a cabeça o ministro Alexandre de Moraes, e posteriormente na cadeira que lhe foi conferida pelos seus pares de presidir-nos durante esses últimos 4 anos, sempre firme, equilibrado, sereno, mas sempre firme em defesa daquele que é o bem maior, a democracia brasileira. Vivamos com ela, vivendo o povo brasileiro sob os desígnios de Deus, mas sob a batuta permanente, vigilante, sentinelas indormidas que devemos ser e estar a defendê-la intransigentemente. Muito grato às senhoras e os senhores. Tem a palavra o presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Aqui que leva para cá. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em nome de quem cumprimento todas as autoridades e todas as senhoras e senhores aqui presentes. Senador veneziano Vital do Rego, que aqui representa o presidente Rodrigo Pacheco do Senado Federal e, portanto, presidente do Senado Federal em exercício. Cumprimento a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal, nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, ministro Alexandre Moraes, ministro Cristiano Zanin, aqui presente. Cumprimento sua excelência, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin. Cumprimento sua excelência, Brigadeiro Francisco Joseli Parente Camelo, presidente do Superior Tribunal Militar. Cumprimento também o excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Maurício Godinho Delgado. E cumprimento também sua excelência, o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego Filho. Senhoras e senhores, pediu-me o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, que cumprimentasse em seu nome o presidente da República e todas as autoridades presentes e que lesse em seu nome a seguinte breve manifestação que sua excelência escreveu. Abro aspas. Os atentados de 8 de janeiro foram a face visível de um movimento subterrâneo que articulava um golpe de Estado. Foi a manifestação de um triste sentimento antidemocrático, agravado pela intolerância e pela agressividade. Um desencontro político e espiritual com a índole genuína do povo brasileiro. Relembrar esta data, com a gravidade que o episódio merece, constitui também um esforço para virarmos a página, mas sem arrancá-la da história. A maturidade institucional exige a responsabilização por desvios dessa natureza. Ao mesmo tempo, porém,
estamos aqui para reiterar os nossos valores democráticos, nossa crença no pluralismo e no sentimento de fraternidade. Há lugar para todos que queiram participar sob os valores da Constituição. E não devemos ter ilusões. No Brasil e no mundo está sendo insuflada a narrativa falsa de que enfrentar o extremismo e o golpismo dentro do Estado de Direito constituiria autoritarismo. É o disfarce prossegue a mensagem do ministro Barroso, é o disfarce dos que não desistiram das aventuras antidemocráticas com violação das regras do jogo e supressão de direitos humanos. A mentira continua a ser utilizada como instrumento político naturalizado. Não virão tempos fáceis, mas precisamos continuar a resistir. Fecho aspas. Essas foram as palavras de Sua Excelência. Permito-me recordar, de minha parte, a simbólica síntese da então presidente ministra Rosa Weber, logo após constatar o estado de total depredação da sede do Supremo Tribunal Federal. Disse ela: vamos reconstruir. E assim se fez. A democracia segue inabalada, assim como nossos compromissos com a legalidade constitucional. Devemos respeitar as instituições e rememoro o pacto que dá sustentação às relações sociais e institucionais desse país, firmado nesta praça, na Casa do Povo, há 36 anos, quando se promulgou a Constituição da Democracia. Com ela, abriu-se um terreno fértil para a convivência com a diferença. A Constituição deu à pluralidade cultural, social, religiosa e política do Brasil um arcabouço institucional adequado a essa diversidade e riqueza. A Constituição estabeleceu um modo pelo qual se dá a disputa e alternância do poder, somente pelo voto popular, direto e secreto, como tem sido feito sobre a liderança de uma justiça eleitoral, ministra Carmen Lúcia e ministro Alexandre, ex-presidente do TSE. Justiça eleitoral que é orgulho para o Brasil. O dissenso deve ser acolhido e os resultados respeitados dentro da legalidade constitucional, e é nessas condições que o país deve se desenvolver social e economicamente. O nosso país mostrou ter uma democracia robusta, fruto do zelo dos constituintes que dotaram as instituições de Estado com o DNA democrático da Carta Magna. O Supremo Tribunal Federal teve e tem papel decisivo na defesa da lei e da ordem democrática, junto com os demais poderes e com as instituições de Estado aqui representadas e como vivenciamos recentemente. A democracia é o regime da tolerância, da diferença, do pluralismo, do dissenso, mas não é direito assegurado pela Constituição atentar contra as condições de existência da própria democracia. A violência se coloca fora desse pacto e deve ser sancionada de acordo com a nossa legítima Constituição. O tratado de tal linha divisória não pode ser dado pela política da circunstância, mas sim pelas leis e, sobretudo, pela Constituição. Tal tarefa exige sobriedade, imparcialidade, tenacidade e firmeza. Cumpre sempre observar o limite da Constituição, ao direito o que é do direito, à política o que é da política. Reafirmo o compromisso do Supremo Tribunal Federal com a independência, harmonia e cooperação entre os poderes e com os princípios republicanos e democráticos. A Constituição estabeleceu que é o jogo da democracia e é esse o jogo, e nele não cabe ao árbitro construir o resultado. O juiz não pode deixar de responsabilizar quem violou as regras do jogo,
mas não lhe cabe dizer quem vai ganhar. O Supremo Tribunal Federal, ao se manter estritamente fiel à missão constitucional que tem, jamais se afastará desse percurso em defesa da legalidade constitucional. Neste momento solene de construção de nossa memória e conscientes de que o nosso papel como juízes e magistrados não é o de protagonista, não poderia o Tribunal, guardião da Constituição, deixar de se fazer presente. Juntos construiremos uma sociedade mais livre, justa, igualitária, responsável e democrática, e assim mais desenvolvida, com mais segurança jurídica, estabilidade, previsibilidade. Por isso, precisamos sempre lembrar do que aconteceu, para que as novas gerações não esqueçam das dores de uma ditadura e dos males que o autoritarismo traz. Existimos na democracia. Nós, os ministros do Supremo Tribunal Federal, sabemos que existimos na democracia, vivemos pela democracia e da democracia jamais desistiremos. Obrigado pela vossa atenção. Com a palavra, o ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Senhora primeira-dama da República, Janja Lula da Silva. Excelentíssimo senhor vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Senhora segunda-dama da República, dona Lu Alckmin. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal em exercício, senador veneziano Vital do Rego, a quem cumprimento pela excelente fala com a qual acaba de nos brindar. Excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal em exercício, ministro Edson Fachin, que também abrilhantou a manhã de hoje uma excepcional fala. Cumprimento a senhora deputada federal Maria do Rosário, que representa o presidente da Câmara dos Deputados e que também nos alertou que devemos ficar sempre vigilantes para que a democracia possa continuar florescendo. E esse é um tópico ao qual eu me referirei. Senhora ministra do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, a quem cumprimento cordialmente. Senhor ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, entre 2022 e 2024, Alexandre de Moraes. Excelentíssimo senhor ministro da Casa Civil, Rui Costa. Excelentíssimo ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Excelentíssimo representante da Ordem dos Advogados, Dr. Marcos Vinícius Hurtado Coelho. Vislumbro aqui na primeira fila também o ministro Gilmar Mendes, ministro Cristiano Zanin, ministro Herman Benjamin, presidente do STJ, o presidente do Tribunal Superior Militar, ministro Joseli, o ministro Vital do Rego, meu querido amigo também, presidente do TCU, deputados, senadores, queridos colegas, ministério, senhoras e senhores. Há 2 anos, fomos testemunhas de um episódio lastimável da nossa história. Vimos perplexos a invasão aos prédios dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Na noite seguinte, convocados pelo presidente Lula, parlamentares, governadores, autoridades, servidores e cidadãos, todos
descemos a rampa do Palácio do Planalto e caminhamos até o Supremo Tribunal Federal, onde ainda eu ocupava a cadeira de ministro. Infelizmente, nos deparamos com um verdadeiro cenário de guerra, algo inimaginável no Estado democrático de direito instituído pela Constituição Cidadã, a qual se referia o deputado Ulisses Guimarães, de 1988. Logo nos damos conta, porém, de que o ataque à nossa democracia não começou ali, em 8 de janeiro. O processo foi mais sutil, mais gradual. Passamos a viver um clima de desinformação crescente, alimentado por ataques à eficiência das urnas eletrônicas, ao próprio processo eleitoral e, por conseguinte, à nossa justiça eleitoral. Como vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde ombreava à época com a ministra Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes, vi eu e vimos todos o discurso de ódio e a disseminação de notícias falsas crescerem, alimentando a polarização e criando a narrativa de nós contra eles. Vimos surgir um nacionalismo exacerbado e anacrônico que, sob o disfarce de combater a corrupção ou defender a segurança nacional, abriu espaço para práticas que atacavam o próprio coração da nossa democracia. Lamentavelmente, a história do Brasil nos mostra que tentativas de conspiratas não foram exceções. Com inquietante regularidade e sob os mais insólitos pretextos, turbulências institucionais impuseram prolongados períodos de exceção ao país. Foi assim que há 36 anos os deputados constituintes buscaram dar um fim a essa insidiosa patologia política, com os remédios previstos em nosso principal marco regulatório, que é a Constituição Federal. Com tal propósito, assentaram logo no preâmbulo da Carta Magna a fundação de um Estado democrático de direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social. A democracia é, portanto, a concretização dos direitos fundamentais do ser humano. Ao longo de séculos, esse conceito evoluiu, mas sempre manteve a sua essência, a participação ativa do povo na gestão da coisa pública. Desde a sua origem na Grécia Antiga, foi identificada com o Estado de Direito, onde há limites objetivos à atuação dos governantes. Um sistema de freios e contrapesos que, quando respeitado, garante que a vontade do povo prevaleça e que as instituições se mantenham fortes e independentes. É preciso lembrar, no entanto, que a democracia não é um valor dado, uma benesse de tempos tranquilos. A democracia brasileira não foi uma concessão, não surgiu por milagre. Ela é fruto de uma luta histórica travada por brasileiros e brasileiras que se opuseram a décadas de autoritarismo. Não obstante todas as cautelas dos constituintes, a prudência recomenda que se tenha sempre presente a sábia advertência de Thomas Jefferson, que foi presidente dos Estados Unidos de 1801 a 1809, que dizia: o preço da liberdade é a eterna vigilância. A verdadeira essência da democracia que estabelecemos a duras penas no país está em nossa capacidade de desenvolver e manter uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna e mais solidária, como previu o Constituinte de 1988. Esse é o legado que devemos preservar e ampliar,
sempre vigilantes contra as ameaças que surgem, mas confiantes de que, com coragem e unidade, seremos capazes de transmitir uma democracia forte e vibrante para as futuras gerações. Por isso, é preciso que estejamos firmes, unidos e vigilantes. Não podemos permitir que as lições do passado se percam. Cada ameaça que surge contra o regime democrático deve ser um lembrete do valor inestimável que ele representa e da importância da luta cotidiana de todos nós para a sua preservação. Longa vida à democracia brasileira. Neste momento, o presidente da República, acompanhado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública e presidente do Conselho do Observatório da Democracia, Ricardo Lewandowski, pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, e pelos senhores Chico Rubens Paiva, o decreto que institui o Prêmio Eunice Paiva de Defesa da Democracia. Senhoras e senhores, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Minha querida companheira Janja, meu querido companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e sua esposa Lu Alckmin, senador veneziano Vital do Rego, presidente em exercício do Senado Federal, em nome de quem cumprimento as senadoras e os senadores presentes, deputada federal Maria do Rosário, segunda secretária da mesa, diretora da Câmara dos Deputados, em nome de quem cumprimento as deputadas e os deputados aqui presentes, ministro Edson Fachin, presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, em nome de quem cumprimento todos os integrantes do Poder Judiciário, companheiro Ibrahim Alzeben, embaixador do Estado da Palestina, em nome de quem cumprimento o corpo diplomático presente, ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre, presidente do Tribunal Superior Eleitoral em janeiro de 2023 e ministro do Supremo Tribunal Federal, e senhora Viviane Darcy de Moraes. E eu queria fazer uma lembrança aqui. Eu tenho 79 anos de idade, já vivi muito, vivendo a vida da Suprema Corte Brasileira, e nunca conheci um ministro da Suprema Corte que tivesse um apelido dado pelo povo chamado Xandão, que é um apelido
e desse apelido você nunca mais vai se libertar. Pode ficar sério e não adianta ficar nervoso que ninguém vai parar de te chamar de Xandão. Companheiro, eu queria primeiro cumprimentar os meus ministros e ministras que estão aqui, porque eu mesmo tinha assinado as férias de muito nesse período e pedi um sacrifício deles para vir aqui. Não é fácil quando você tem família, você promete uma férias no final do ano e chega o presidente e fala: suspendo a férias de vocês e venham participar de um evento. Eu quero agradecer sobretudo o Lewandowski, que ia para Paris ontem e eu pedi para ele suspender, ele suspendeu, veio aqui. Então eu tenho que agradecer esse esforço de todos os ministros e ministras que estão aqui. E quero agradecer Lewandowski, quero agradecer o companheiro Jorge Messias, que acabou as férias, mas já está trabalhando. Quero agradecer os governadores Jerônimo Rodrigues da Bahia, Eumano de Freitas do Ceará, Vitor Correia de Alagoas em exercício, Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte, Priscila Cláudio, vice-governadora de Pernambuco. Quero agradecer a presença do companheiro Herno Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça, o tenente brigadeiro do ar Joseli Parente, presidente do Superior Tribunal Militar, Vital do Rego, presidente do Tribunal de Contas. Senhores comandantes, eu quero aqui agradecer Zé Múcio, que trouxe os 3 comandantes das Forças Armadas para mostrar a esse país que é possível a gente construir as Forças Armadas com o propósito de defender a soberania nacional, o nosso 16 mil quilômetros de fronteira seca, o nosso quase 5 milhões e meio de quilômetros quadrados de mar sob a responsabilidade do Brasil, a nossa maior floresta, de reserva no mundo, 12% da água doce, a nossa riqueza no subsolo, a nossa riqueza no solo, a nossa riqueza no fundo do mar e, sobretudo, a soberania do povo brasileiro. Muito obrigado pela presença, Zé Múcio, e dos 3 comandantes militares. Quero agradecer a presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, companheira Luísa Mercadante do BNDES e Carlos Vieira da Caixa Econômica, lembrando a vocês que um dos sucessos da economia brasileira é a quantidade de microcrédito que está acontecendo nesse país. E nós queremos que aconteça mais crédito, porque quando o dinheiro começa a circular na mão de todos de verdade, a gente começa a ver o país ficar rico. Quando o dinheiro fica concentrado na mão de poucos, o resultado é miséria. Portanto, obrigado aos nossos bancos, obrigado ao trabalho do ministro Fernando Haddad. Quero agradecer ao Marcos Vinícius Coelho, presidente da Ordem dos Advogados. Quero agradecer ao Juca Paiva Avelino e Chico Rubio Paiva, os 2 netos de Eunice que estiveram aqui, e, sobretudo, agradecer uma pessoa que veio aqui de forma especial, a Elizabeth Cavalcante, filha do Di Cavalcante, que veio participar da recuperação do quadro que foi esfaqueado pelas pessoas. Quero agradecer ao companheiro Randolfo, líder do Congresso, ao Jacques Wagner, líder do Senado, ao companheiro Guimarães, à companheira Augusta do Senado, ao Otto Alencar, e quero agradecer a todos os deputados aqui, em nome do companheiro José Guimarães, líder do PT. São muitos deputados, eu quero agradecer porque se eu ler a nominata, eu mesmo determinei que o nosso discurso fosse só de 5 minutos e eu não posso estourar o tempo que eu aprendi que falar 5 minutos é uma proeza. Porque aqui, quando a gente tava a palavra, tem gente que fala 30, 40, 50, começa a dizer para terminar e nunca termina, e para terminar e nunca termina. E eu aprendi, tanto no G20, quanto no G7, quanto no BRICS, que as maiores autoridades do mundo não falam mais que 5 minutos. E todo mundo cumpre estritamente os 5 minutos. Eu estou falando um pouquinho de improviso para poder falar um pouco mais, porque, como nós estamos falando de democracia, o presidente pode abusar da paciência de vocês e falar um pouco mais. Eu acho que hoje é um dia extremamente importante. Eu, durante a leitura da imprensa de manhã, eu vi a preocupação em alguns meios de comunicação
se ia ter muita gente, se ia ter pouca gente, se ia ter muita gente, se era fracassado ou não. Eu queria que as pessoas soubessem o seguinte: um ato de defesa da democracia brasileira, mesmo que tiver um só cara, uma só pessoa, numa praça pública, num palanque, falando em democracia, já é o suficiente para a gente acreditar que a democracia vai reinar nessa coisa. Ou seja, as coisas que acontecem no mundo sempre começam com pouca gente. Às vezes começam com uma pessoa. A campanha das diretas, ela começou com um ato do Partido dos Trabalhadores em novembro de 1983, que não foi nem divulgado pela imprensa brasileira. Apenas a Isto É deu uma pequena matéria sobre o nosso ato, que foi na frente do Pacaembu. E depois, a campanha da direita se transformou na maior manifestação cívica que o povo brasileiro conhece. Foi uma manifestação extraordinária e eu tive o orgulho de participar dela. E participar muito com o nosso querido companheiro, Dr. Ulisses Guimarães, Brizola, Montoro, Miguel Arraes e tantas outras figuras eminentes da política brasileira. Então, participar de um ato como esse dentro do Palácio do Planalto é dizer alto e bom som: não é possível que alguém consiga imaginar que existe uma melhor forma de governança de qualquer lugar do mundo fora da democracia. A democracia, ela é tão boa que ela permitiu que um torneiro mecânico sem diploma universitário chegasse a presidente da República na primeira alternância concreta de poder nesse país. Isso só pode acontecer na democracia, não pode acontecer no outro regime. Eu, de vez em quando, fico brincando. Você pega a fotografia da Revolução Russa de 17, não tem um operário na foto. Você pega a fotografia da Revolução Cubana, também não tem um operário. Porque eram os intelectuais, os ativistas políticos, os estudantes, as pessoas com um pouco mais de grau, porque historicamente sempre se pensou que trabalhador não prestava para nada a não ser para trabalhar. As pessoas não imaginavam que os trabalhadores pudessem organizar um partido e chegar à presidência da República. E muito menos ser o único eleito 3 vezes para a presidência da República. Isso não estava no calendário político. E é por isso que eu prezo muito a democracia. Eu, antes de ler meu pequeno discurso, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu vou fazer questão de dizer sempre. Eu sou de uma região em que, habitualmente, uma criança que não morria de fome até os 5 anos de idade ia demorar para morrer. E eu escapei da morte até os 5 anos de idade. Depois, eu tive um câncer que eu achei que tinha chegado ao meu fim, porque eu já tive 3 irmãos que morreram de câncer. E eu sobrevivi do câncer. E estou aqui forte, impávido, colosso, sabe, para dirigir esse país. Depois, eu sobrevivi, junto com muitos companheiros aqui, 5 horas dentro de um avião, torcendo para o avião não cair, no aeroporto do México. Eu nunca tinha vivido essa experiência, nunca tinha vivido. Briguei com os pilotos, Joseli, briguei porque eu queria saber informação. E eu, queria posar de qualquer jeito. Ele falava: presidente, nós não podemos posar, o tanque está muito cheio, não tem como a gente esvaziar o tanque, a gente tem que ficar sobrevoando com o motor só. E ficamos 5 horas e meia. Então eu escapei pela 2ª vez. Depois eu escapei da tentativa, junto com o Xandão e com o companheiro Alckmin, de um atentado de um bando, de irresponsáveis. Eu diria um bando de aloprados que acharam que não precisava deixar a presidência depois do resultado eleitoral e que seria fácil tomar o poder. Ou seja, eu fico imaginando, se tivesse dado certo a tentativa de golpe deles, o que iria acontecer nesse país.
Se eles estavam pensando em matar o presidente do Tribunal Eleitoral, o vice-presidente da República e a mim, ele não queria que continuasse ninguém da nossa cepa, Alckmin. Nós conseguimos escapar. Eu dizia para o Alckmin, eu acho que Deus é muito inteligente. E Deus falou, não é possível trazer esses 3 caras para cá, vamos deixar eles na terra, que eles vão dar mais trabalho lá do que vão dar aqui. Depois, eu caí um tombo no banheiro. É importante você saber, eu estava sentado, eu não estava em pé. Eu estava cortando a unha da mão, não estava cortando a unha do pé, Gilmar. Quando, de repente, eu estava num banquinho redondo e eu fui afastar para trás e o banquinho acabou. E eu não levitei. Caí e bati com a cabeça. E eu pensei que tinha chegado o meu fim. Também não chegou o meu fim. Aí eu fui para o hospital, fiz 5 ressonâncias magnéticas. Eu estava tão otimista no dia que eu fui fazer a sexta, que eu estava pensando até em tomar um gole, porque eu estava sem beber até então. Então, eu fui lá fazer o meu exame. Quando eu fui fazer meu exame, aí eu descobri que eu estava pior do que no começo. Ou seja, o líquido tinha saltado de 0,6% para 21% na cabeça e era muito perigoso. Eu cheguei em São Paulo, os médicos estavam horrorizados, porque eles achavam que eu podia morrer na viagem, eu poderia ter entrado em coma. E o meu avião, democraticamente, brigadeiro, demorou 4 horas para chegar. E eu esperando o avião aqui em Brasília. Bom, então não morri dessa vez. Cheguei no hospital, abriram minha cabeça, lavaram, significa que eu estou com a cabeça limpa. Limpa e purificada, porque foram 1 dia e meio lavando a minha cabeça. Então, se tem um brasileiro hoje que não tem sujeira na cabeça, sou eu. Eu espero que ele tenha jogado um monte de coisa boa na minha cabeça que eu possa utilizar para terminar a governança desse país. Então, companheiros, eu votei com a certeza de que a democracia não é uma coisa pequena. A democracia é uma coisa muito grande. Para quem ama a liberdade, para quem ama a cultura, para quem ama a educação, para quem ama a igualdade de direitos, somente num processo democrático a gente pode conquistar isso. É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. Eu fiz a primeira greve a partir de 1968, na greve de Contagem e na greve de Osasco. Tinha tido 2 greves em 1968 e eu fiz a terceira greve em 1978, depois de terem praticamente dizimado o movimento sindical. E eu não fiz a greve não, quem fez a greve foi os operários de São Bernardo do Campo, que eu considerava o extremo da consciência política do movimento sindical. E a partir de 78, a classe trabalhadora entrou no processo de luta e a classe trabalhadora brasileira tem muito a ver com a conquista da democracia nesse país. Então, falar de democracia para mim é uma paixão, não é uma coisa pequena. Eu não sou aquele democrata que acha que se eu tiver as coisas tudo bem, se os outros não tiverem paciência, a democracia não. A democracia é aquela que garante todo mundo ter oportunidade para vencer na vida. Portanto, companheiros e companheiras, eu vou começar a ler o meu discurso agora, João. Dani, tenha paciência. Vital, paciência. Ero, paciência. Valesca, paciência. Paciência, esposa do Xandão. Paciência, Faquinha. Paciência, ministros, que é curto. Hoje é dia de dizermos em alto e bom som: ainda estamos aqui. Estamos aqui para dizer que estamos vivos e que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas de 8 de janeiro de 2022.
2023. Estamos aqui, mulheres e homens, de diferentes origens, crenças, partidos e ideologias, unidos por uma causa em comum. Estamos aqui para dizer alto e bom som: ditadura nunca mais, democracia sempre. Estamos aqui para lembrar que, se estamos aqui, é porque a democracia venceu. Caso contrário, muitos de nós talvez estivéssemos presos, exilados ou mortos, como aconteceu no passado, e não permitiremos que aconteça outra vez. Se hoje podemos pensar diferente e expressar livremente nossos pensamentos, ideias e desejos, é porque a democracia venceu. Ao contrário, a única liberdade de expressão permitida seria a do ditador e de seus cúmplices, e usada para mentir, espalhar o ódio e incitar a violência contra quem pensa diferente. Se hoje estamos aqui, é para renovar nossa fé no diálogo entre os opostos, na harmonia entre os três poderes e no cumprimento da Constituição, é porque a democracia venceu. Ao contrário, a truculência tomaria o lugar do diálogo. Todos os poderes seriam um só, concentrado nas mãos dos fascistas. A Constituição seria rasgada e os direitos humanos suprimidos. Se hoje podemos nos guiar pela ciência e vacinar nossas crianças, é porque a democracia venceu. Caso contrário, doenças já erradicadas como o sarampo e a paralisia infantil estariam de volta. E as novas pandemias repetiriam a tragédia da Covid-19, quando centenas de milhares de pessoas morreram pela demora na compra de vacinas e pelas fake news contra os imunizantes. Se essas obras de arte estão aqui de volta, restauradas com esmero por homens e mulheres, que a elas dedicaram mais de 1.760 horas de suas vidas, é porque a democracia venceu. Caso contrário, estariam destruídas para sempre. E tantas outras obras inestimáveis teriam o mesmo destino da tela de Di Cavalcanti, vítima do ódio daqueles que sabem que a arte e a cultura carregam a história e a memória de um povo. A arte e a cultura que as ditaduras odeiam, a história e a memória que sempre tentaram apagar. Estamos aqui porque é preciso lembrar, para que ninguém esqueça, para que nunca mais aconteça. Se hoje podemos contar histórias e ver as histórias livremente contadas no cinema, no teatro, na música e na literatura, é porque a democracia venceu. Caso contrário, a arte teria que ser submetida aos censores, que nos proibiram de ver, ouvir e ler tudo aquilo que julgassem subversivo. Hoje, estamos aqui para garantir que ninguém seja morto ou desaparecido em razão da causa que defende. Estamos aqui em nome daquelas e daqueles que não podem mais estar. Estamos aqui em nome de todas as Marias, Clarices e Eunices. Meus amigos e minhas amigas, democracia para poucos não é democracia plena. Por isso a democracia será sempre uma obra em construção. A democracia será plena quando a todos e todos os brasileiros, sem exceção, tiverem acesso à alimentação de qualidade, saúde, educação, segurança, cultura e lazer. Quando tiverem as mesmas oportunidades de crescer e prosperar e os mesmos direitos de sonharem e serem felizes. A democracia será plena quando todos e todas sejam de fato iguais perante a lei e a pele negra não seja mais alvo da truculência dos agentes do Estado. Quando os povos indígenas tiverem direitos às suas terras,
sua cultura e suas crenças. Quando as mulheres conquistarem igualdade de direitos e o direito de estar onde quiserem estar, sem serem julgadas, agredidas ou assassinadas. Quando todas as religiões forem respeitadas e viverem em harmonia, porque a fé deve unir e não colocar irmãos contra irmãos. Quando qualquer pessoa tiver o direito de amar e ser amada por qualquer pessoa, sem sofrer qualquer tipo de preconceito e discriminação ou violência. É essa democracia plena e para todos e todas que queremos construir no Brasil. Minhas amigas e meus amigos, a democracia precisa ser cuidada com todo carinho e vigilância por cada uma e cada um de nós, sempre e sempre. Sempre seremos implacáveis contra quaisquer tentativa de golpe. Os responsáveis pelo 8 de janeiro estão sendo investigados e punidos. Ninguém foi ou será preso injustamente. Todos pagarão pelos crimes que cometeram. Todos, inclusive os que planejaram o assassinato do presidente, do vice-presidente da República e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Terão amplo direito de defesa e terão direito à presunção de inocência. Defendemos e defenderemos sempre a liberdade de expressão, mas não seremos tolerantes com os discursos de ódio, as fake news que colocam em risco a vida de pessoas, a incitação à violência contra o Estado de Direito. Seremos intransigentes na defesa da democracia. Renovaremos sempre nossa fé inabalável no diálogo, na união, na paz e no amor ao próximo. Seguiremos trabalhando dia e noite para a construção de um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais democrático, porque a democracia venceu. Muito obrigado. Neste momento, o presidente da República e a senhora Janja Lula da Silva, acompanhados pelo vice-presidente da República e senhora Lu Alckmin, pelos presidentes em exercício do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal e pela segunda secretária da mesa diretora da Câmara dos Deputados, caminham para descer a rampa do Palácio do Planalto e se unem ao abraço à democracia na Praça dos Três Poderes. O público presente poderá logo em seguida descer a rampa e juntar-se às pessoas que já estão na Praça dos Três Poderes, formando o abraço à democracia.